Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com o historiador e sociólogo Rafael Iores, professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, e coeditor do recém-lançado livro Amazônia no século XXI, Trajetórias, Dilemas e Perspectivas, uma obra de 540 páginas com 35 autores que ele coeditou com o irmão dele, Antônio Augusto Rossoto Iores, da Universidade de Cardiff, no Reino Unido. Esse já é o terceiro episódio da nossa conversa, terceiro e último. No primeiro episódio, a gente falou sobre a Amazônia, sobre o conhecimento dos povos tradicionais, sobre a necessidade de desenvolver a ciência da Amazônia e de integrá-la aos outros países amazônicos e ao mundo. No segundo episódio, a gente falou sobre a identidade indígena, a experiência do Rafael nos Estados Unidos. O Colorado é um estado marcadamente indígena. Falamos também da identidade do indígena no Brasil, nesse tempo contemporâneo, e sobre a estratégia de sobrevivência dos indígenas na floresta, e também sobre as visões do Brasil, né, em relação à Amazônia e aos indígenas. Agora eu quero aproveitar o fato, aliás, eu já entrevistei várias vezes o Rafael na CNN, exatamente por causa do papel dele de analista privilegiado, né, de um lugar também privilegiado, os Estados Unidos. Agora ele está indo para um trabalho na França também. E, claro, há um tema central em tudo isso que a gente está conversando, que são, em primeiro lugar, as pressões internacionais, né? A gente teve a cúpula do clima em abril do ano passado, no início do governo de Joe Biden, que teve uma influência forte sobre o governo brasileiro, né, do presidente Jair Bolsonaro. Houve a demissão dos ministros das Relações Exteriores e do Meio Ambiente, e o presidente Bolsonaro ajustou um pouco o discurso dele e até algumas políticas também. Houve um esforço no sentido de, pelo menos, mostrar que estavam tentando conter o desmatamento na Amazônia, enfim, um esforço de mudar um pouco a imagem do Brasil. Rafael, como é que você vê esse percurso, digamos, de abril do ano passado até agora? Como que isso, qual é a dinâmica em relação à imagem do Brasil com relação à preservação da Amazônia? Olá, Lorival, obrigado pelo convite novamente. Estamos aqui, né, para continuar essa conversa tão interessante sobre a Amazônia. Eu acho que ainda há um grande caminho a ser percorrido, né? A gente tem falado sobre isso aqui nos outros episódios, em várias outras áreas, mas inclusive nisso, né? E por que eu digo isso? Porque é, é, é talvez quase que reducionista, mas não deixa de ser verdade, né? A imagem do Brasil no mundo e o peso que o Brasil pode ter, né? Pode retomar a ter, né? De novo ter no mundo nos próximos anos, passa pela Amazônia, inexoravelmente. Né? Óbvio que o Brasil tem outras, né? Tem um grande papel como produtor aí de agribusiness e tal, mas isso também está diretamente ligado à Amazônia, cada vez mais, né? Então passa pela Amazônia. Então, atores ambientais e mais progressistas, ligados a atores indígenas e outras forças mais, digamos assim, sob pressão na Amazônia, se esperava então que o Biden tivesse exercesse uma pressão maior em questões, em várias questões, mas especialmente em questões ambientais. No discurso de campanha do Biden, lá no outono, né, eu acho que em setembro ou outubro de 2020, o único país da América Latina que ele citou foi o Brasil e foi a Amazônia, pela questão amazônica, né, que já estava ocorrendo aquela experiência, claro, de fogos, né, muito amplos, que estavam, inclusive, impactando outras partes do país. Então, há essa preocupação muito grande e de fato, houve, né, algumas ações, alguma pressão sobre isso, mas eu ainda acho que insuficientes. Eu acho que, no grande sentido, a política para a América Latina do Biden não foi tão diferente de outros governos, não só Trump, mas outros governos anteriores, no sentido do que se esperava que fizesse. Ele foi amarrado em umas áreas, né, não conseguiu fazer muita coisa em relação à política migratória, que é
provavelmente a questão central, né, do peso da América Latina na política doméstica norte-americana, mas na questão da Amazônia, então, houve essa sinalização, mas eu acho que existem outros atores também, além dos Estados Unidos, que têm feito esse papel, né? A União Europeia, a França, em específico, mas a União Europeia no sentido de ameaçar, né, não ratificar acordos ou de começar, inclusive, a impor, né, boicotes a produtos ligados ao desmatamento na Amazônia. Isso tudo para dizer o seguinte: existe, né, um grande espaço de um papel positivo que atores internacionais estatais, né, como a União Europeia, transnacionais, né, podem agir nisso. O Bolsonaro moderou um pouco a retórica, mas eu acho que os números indicam, né? Nós temos tido ainda um grande avanço do desmatamento, do garimpo ilegal, né? Inclusive em áreas indígenas. Nos últimos 5 anos aí, né? Nós temos aí 300% de expansão do garimpo ilegal em áreas de proteção e áreas indígenas na Amazônia. Continuamos tendo, mais recentemente agora, claro, o assassinato do Bruno, né? E do Tom, né? Que estavam lá na Amazônia, mas também nós temos uma lista de mártires, né? Num outro episódio aí você citou a CPT. A CPT foi uma das grandes, a CPT junto com o CIMI, né, o Conselho Indianista Missionário da Igreja Católica, ao longo dos últimos 50 anos, tem compilado uma lista imensa de mártires da Amazônia, né, lideranças religiosas, padres, freiras, a Irmã Dorte, para citar uma, né, e pessoas leigas, pessoas indígenas também ligadas. Então, a Amazônia, essa história de dilapidação da Amazônia, ela não é só uma dilapidação do meio ambiente, ela é uma dilapidação também humana, né? Existe uma dor humana e muito ligada a esse processo, né? Então, eu acho que há um caminho ainda para ser colocado, acho que houve uma mudança na retórica, uma tentativa, né, de amenizar um pouco a imagem tão negativa da imagem do Brasil no escopo internacional que tem existido nos últimos anos, que vai além da questão amazônica, mas que inclui a questão amazônica de maneira central, mas há ainda um grande esforço, né? O governo Bolsonaro desmontou muito políticas os atores, o Instituto Chico Mendes, o IBAMA, né, atores fundamentais para poder desempenhar um papel lá de proteção ambiental e também de trabalhar com atores locais de uma maneira mais inclusiva. Então, e eu, aqui dos Estados Unidos, fico torcendo para que a gente consiga avançar essa agenda, inclusive aqui, né, com os atores internacionais que prestem um pouco mais atenção a essas questões, que vão ser centrais, talvez não o Brasil, mas a Amazônia, de maneira central aqui para as políticas públicas dos últimos anos. É óbvio que o mundo tem enormes desafios pela frente, mas na questão ambiental, que é central para o mundo como um todo, a Amazônia se coloca como chave nisso também. Pois é interessante porque aqui no Brasil o debate costuma se encaminhar para ver a Amazônia como um problema, né? Como algo que a gente não consegue administrar ou que a gente é incompreendido no mundo, mas o que você está detectando aí é um enorme desejo, né, de atores, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, de ter uma oportunidade de interagir com a Amazônia de uma forma positiva e com o Brasil, com o Estado brasileiro soberano. Não existe nenhum conflito em relação a isso, né? Não existe nenhuma proposta, né, de tomar a Amazônia militarmente, né, ou de alguma outra forma. Quer dizer, está todo mundo esperando o Estado brasileiro apresentar um plano ou enfim, ou pelo menos discutir com o mundo um plano, né? Existe essa enorme expectativa. No entanto, somos nós que adotamos uma posição defensiva, né, com relação ao mundo, né, de um receio, né, de uma desconfiança, assim, né, de que o mundo está à espreita, e também como se a única forma de nós nos desenvolvermos fosse desmatar as nossas florestas, né, como a Europa e os Estados Unidos talvez fizeram no século XVII, no século XVIII, né, mas nós, como diz o seu livro, estamos no século XXI, né? Qual é o novo modelo de desenvolvimento com a Amazônia? Pois é, em primeiro lugar, eu acho que tem que ser diferentes modelos, né? Porque a Amazônia é tão diversa e tão ampla. Mas exato, parar de pensar como um problema, quer dizer, existem enormes desafios, um enorme dever de casa a ser feito, mas a Amazônia, não sei se como solução, porque não se trata disso também, mas a Amazônia como um potencial imenso, né? E eu concordo plenamente digamos, você sumarizou melhor o que eu estava tentando dizer, né, que existe essa expectativa do mundo, né, para trabalhar desde que os atores locais, o Brasil como carro-chefe disso,
né, esteja lá na frente, né, da implementação e da formulação de políticas públicas. Por exemplo, a Europa agora está experimentando ondas de calor recorde, né, o que é, portanto, a temática ambiental, né, da mudança climática global e tal, vai se aprofundar ainda mais nos próximos anos. De novo, o mundo passa por vários problemas, nós temos guerras sendo retomadas, xenofobia, rivalidades geopolíticas amplas, mas a questão ambiental ela é inexorável, né? Então, portanto, nesse contexto onde certamente não só governos, mas eleitorados vão pressionar governos para estarem mais enfocados nisso, especialmente, claro, em comunidades democráticas, como ainda, né, são os países da Europa Ocidental e tal, na sua grande maioria, estão aí esperando, né, para que o Brasil, e como a gente falou em outros programas, né, talvez uma frente sul-americana, né, e lembrando também que se são os países amazônicos, mesmo os países do sul, da América do Sul, também têm um impacto na administração das bacias, né, da Amazônia, porque acaba também impactando isso, o clima, o microclima regional, portanto, um esforço que vai ter que passar por atores locais, nacionais, regionais, no sentido sul-americano, e se valer. Eu acho que a gente não tem que ser ingênuo, acho que existem atores internacionais que não são tão benevolentes assim, né? Sejam privados, sejam mesmo públicos, por exemplo, eu estava conversando sobre isso em um outro evento, o papel da China nesse processo. É uma grande incógnita, né? Hoje em dia, a expansão econômica da China tem um papel importante na expansão da fronteira agrícola na Amazônia, especialmente da soja. E aí, claro, a pergunta é, mas a gente não pode produzir não só soja de maneira mais sustentável, que é uma grande questão que envolve também conhecimento e tecnologia, né? Que a gente aumentou muito a produtividade, mas em termos da sustentabilidade é uma outra questão. Mas a gente pode produzir outros alimentos, feijão, né? Para alimentar o brasileiro, mas também que possa ser isso em níveis de produção sustentável, mas para exportação, a China vai continuar sendo um mercado interessado em comprar outros produtos ou não. Isso faz parte do diálogo, né, com esses atores. E o Brasil, mais ativo e mais reorganizado no sentido de ter isso como um ponto importante da sua diplomacia, inclusive, né, pode ter esse diálogo, seja ele no nível amplo internacional, nos fóruns né, globais sobre questões ambientais, seja nos BRICS, por exemplo, né, sendo que Brasil e China são amplos parceiros dos BRICS. Ou seja, tudo passa por essa. Em primeiro lugar, eu acho que a percepção, o reconhecimento dos desafios, ao reconhecimento da necessidade de repensar isso de uma outra maneira, mas também ao reconhecimento da oportunidade imensa que existe desde que a gente repense, né, e queira fazer também, implementar novas políticas, que passa por esses novos modelos de desenvolvimento mais sustentáveis, e eu diria mais do que isso também, mais inclusive do ponto de vista social, porque parte desse processo expoliatório da história do desenvolvimento brasileiro e sul-americano em geral, né, ele não só foi exploratório e insustentável no ponto de vista ambiental, mas ele produz pobreza. Né? É interessante essa expansão da fronteira agrícola da soja no Mato Grosso, na fronteira com a Amazônia, na Amazônia Legal, ela faz um empobrecimento do ecossistema, né? Você produz monocultura numa região que é muito mais diversa em termos de espécies, mas ela produz também pobreza, porque ela é muito mecanizada, ela não produz empregos suficientes para as populações locais, você acaba expulsando essas populações ribeirinhas, que talvez, né, não fossem tão bem assim do ponto de vista da sua qualidade de vida socioeconômica, mas que são empobrecidas, acabam, né, tendo que migrar, o famoso êxodo rural histórico, que faz parte da história do Brasil. Então, a gente tem que repensar essas políticas, né, para poder pensar de uma maneira sustentável no sentido amplo, né, sustentável do ponto de vista humano e ambiental. Pois é, e aí a gente precisaria também ouvir essas pessoas, né, assim, sobre alternativas que elas estão vendo todos os dias, né, e aí trazer os mecanismos para aproveitar essas riquezas que estão lá, que são outras riquezas, são riquezas alternativas, né. Agora, para minha surpresa, por exemplo, o Almir Suruí, líder indígena, neste programa também, o Adalberto Val, biólogo, pesquisador do INPA, e outros entrevistados também, falando que existem tecnologias até mesmo para extrair as riquezas mais convencionais do subsolo da Amazônia, como o petróleo, o ouro e outros minérios, né? Então, nem sequer essa porta está fechada. Também a agricultura, a agrofloresta. Quer dizer, não existe, de novo, a necessidade de excluir. É claro que é preciso excluir algumas práticas, algumas estratégias, mas não se trata de excluir a criação, a geração de riqueza, né, na Amazônia. Você vai ver esse debate muito forte na Europa agora, né, Rafael? Qual a sua expectativa para
esse deslocamento para Paris? Qual que é o seu projeto de trabalho lá? Então, eu tenho essa oportunidade de, na verdade, é uma coisa provisória, né? Eu vou dar aula esse semestre lá no Instituto de Estudos Latino-Americanos da Sorbonne, né, em Paris, nos próximos 4 meses. É uma oportunidade fantástica de interagir com outro público acadêmico, né, científico, de conhecimento lá, e interdisciplinar, nesse caso, é um instituto muito interdisciplinar, mas também nesse aspecto, né, de tentar entender um pouco do ponto de vista assim, da opinião pública, né, francesa, europeia, a França como representativa né, da União Europeia, como carro-chefe da União Europeia, é um pouco como é que se colocam várias questões do mundo de hoje, né? Claro, a França é um país que também se encontra muito polarizado hoje, como o Brasil, como os Estados Unidos, né? Acabou de ter uma eleição presidencial muito polarizada e tem temáticas muito fortes que vão, né, diretamente a questões econômicas, a questão da imigração, mas também, eu acho que, de novo, né, muito cada vez mais alto o debate ambiental. Eu acho que a gente tem uma tendência especialmente olhando de fora, né, pelo menos eu tenho, de achar assim que a opinião pública europeia tende a ser um pouco mais aberta, né, a questões ambientais que o público norte-americano. Eu acho que, em geral, talvez isso seja verdade. Eu acho que tem políticas públicas mais avançadas em temas ambientais em vários países europeus. Agora, como é que isso se coloca no nível mais profundo, no sentido de qual é a disponibilidade, a disposição desses governos de fato, estarem participando, né, num diálogo mais amplo, né, de retomar políticas públicas regionais, amazônicas, mas também globais, no sentido mais democrático, ou seja, né, não a União Europeia que vai salvar a Amazônia, mas, de fato, na mesa, atores que vão ter vozes, né, de uma maneira mais equiparada. Eu preciso pensar sobre isso, preciso tentar entender isso de fato existe. Claro, vai depender muito de governos, né? Se o governo é mais conservador ou mais progressista nos países europeus. O Macron aí é uma incógnita atual, né? No sentido assim de que ele está tentando trazer um pouco mais a questão ambiental nesse seu segundo governo, mas tem enfrentado muitas dificuldades de compor né, uma maioria no Congresso e, portanto, se aliando mais com atores conservadores e de direita, ou seja, não sei até que ponto vai ser possível, né, implementar algumas coisas assim. Na diplomacia, talvez ele tenha mais espaço, né, isso é interessante também, né? Muitas vezes, alguns atores, no caso dos Estados Unidos, isso é muito claro, né? Muitas vezes o discurso da diplomacia dos presidentes consegue ser mais avançado em alguns temas do que as políticas que ele consegue implementar internamente. Não necessariamente, evidentemente, os Estados Unidos tem diplomacias muito questionáveis, né, ao longo da sua história, mas consegue talvez propor políticas públicas, inclusive temas ambientais, especialmente, seja um deles, né, mais avançados. Então vai ser interessante fazer esse aspecto comparativo, né, saindo além do continente americano, norte e sul, incluir aí esse diálogo transatlântico, digamos assim, né? Podemos retomar a conversa no final da minha da minha trajetória por lá. Vai ser interessante porque você até indicou esse tema, né? Porque, bom, a França é um país que também historicamente lidera o protecionismo agrícola na Europa, né? E como você falou, quer dizer, a proteção da Amazônia também é, digamos, importante para o agronegócio, para as exportações do agronegócio brasileiro, porque a tendência é de unir esse interesse, essa intenção protecionista, né, trazer como justificativa não comprar mais produtos da Amazônia, não ratificar o acordo Mercosul-União Europeia, com a justificativa de que são produtos associados ao desmatamento, né? Então, ali e aí o Macron ele colocou no novo governo dele, no segundo governo dele, a questão ambiental no topo da agenda, mas pode ser também para esse lado protecionista, né? O Macron anunciou que a questão ambiental ia ser administrada de uma maneira transversal, né? Ou seja, perpassar todos os ministérios e não ser só, digamos assim, um ministério ambiental, né? Vamos ver se ele vai conseguir colocar isso. Agora, esse ponto que você falou é fundamental, né? E aí você entra nessas complexidades da Amazônia, as complexidades amazônicas da Amazônia, né? Você tem atores ambientais importantes aqui nos Estados Unidos, eu conheço um pouco melhor, por exemplo, a Nature Conservancy, né? Não é para falar mal dela, mas eu digo assim, grandes financiadores delas fazem parte do agrobusiness aqui. Né? Então, assim, consegue até ter um papel interessante de promover um diálogo, de tentar esclarecer por práticas mais sustentáveis no Brasil, não só na Amazônia, mas ajuda projetos em várias partes do país, mas, ou seja, consegue arrecadar fundos e ter alianças juntos ao agribusiness por razões protecionistas, ou seja, as coalizões que vão ter que ser organizadas para repensar isso, eu acho que a gente tem que estar aberto
enfim, a ser pragmático, né? Não no sentido do negativo, né? Mas entender pragmatismo nesse sentido. Você vai ter coalizões talvez surpreendentes que vão ser necessárias para poder, de fato, restabelecer projetos e estabelecer projetos mais transnacionais com atores complexos que vão estar envolvidos nisso. De novo, a tarefa é imensa. É, em todos os setores, para todos os lados que a gente olha, existem aliados potenciais, né, que estão agindo de forma inteligente e também aqueles que estão agindo de forma destrutiva. Então, a gente espera você aqui, Rafael, daqui a uns meses para você requalificar, então, essa discussão já com a sua experiência europeia. Muitíssimo obrigado por essa conversa. Eu que agradeço e, claro, continuaremos a conversa, então, quando for possível. Um grande abraço.